Olá, pessoal. Boa noite. Esse é o episódio 4 do nosso podcast Nossas Histórias, da comunidade Democratizando. Hoje o nosso convidado especial é o Thiago Vaz, meu amigo, grande amigo Thiago Vaz. O Thiago ele é formado em Direito pela PUC de Campinas, também tem uma formação executiva pela FGV, e o Thiago ele começou na Rumo lá em 2015, depois passou pela Valeo, onde permaneceu por quase 4 anos, trabalhou na Finocchio e Ustra Sociedade de Advogados, teve uma passagem pela Hyundai Mobis e também permaneceu como Legal Counsel na UI. E hoje o Thiago ele acumula a função de professor convidado na PUC de Campinas, retribuindo seus tempos de estudos, e também tem a função de Legal e Compliance Counsel South America na Manhummel. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Vinícius. É realmente um prazer estar aqui com você. Bom, primeiro quero parabenizar pela comunidade, pelo Democratizando. É realmente uma iniciativa fantástica. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Sei que já teve muita gente boa antes de mim, mas espero que de alguma forma eu possa realmente complementar meus amigos e minhas amigas que vieram antes aqui. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Vini. Não, excelente, Thiagão. Cara, e tem sido uma experiência fantástica escutar e conhecer as histórias de pessoas tão queridas, né? E são pessoas normais, né? Somos pessoas normais, não somos nenhuma celebridade ou superestrelas da profissão, nem nada disso. E todo mundo, como eu gosto de dizer, todo mundo tem uma história para contar e chegou o seu momento. Thiagão, queria que você contasse para a gente a sua história da sua formação, aonde você morou, quais foram os principais pontos assim da sua trajetória que você gostaria de compartilhar conosco, até a sua jornada profissional e os dias de hoje. E aí, a partir disso, a gente vai tirando diversas lições e pensamentos, reflexões que a gente pode extrair para as nossas vidas. Fica à vontade, o palco é seu. Excelente, Vini, obrigado. Bom, eu sou Thiago, natural de Campinas, interior de São Paulo, mas nem por isso torço para o Guarani ou para a Ponte Preta. Bem no português coloquial, aqui é Corinthians, então sou corintiano aí de coração. Morei já no Guarujá, morei em Santa Bárbara do Oeste, em São Carlos, mas aí, por volta dos 7 a 8 anos, voltei para Campinas. Estou desde então, mas no ano passado vim para Valinhos, uma cidade muito perto de Campinas, adoro a região aqui. Bom, eu sou filho de 2 professores de inglês. Acho que quando iniciei ali como pequeno, eu tinha 2 profissões que eu queria seguir em tempo parcial, né? Uma delas era ser senador, algo um pouco diferente para uma criança, né? Não sei nem de onde exatamente veio isso. E a segunda era ser pintor de quadros, né? Mas tinha um grande problema. Eu tinha uma inaptidão absoluta para desenhar e pintar. Minha mãe, a dona Sônia, ela até conta que quando ela chegava na sala de aula com meu pai, tinha aqueles desenhos ali pendurados com compreendedor, né? E aí, quando ela entrava na sala, ela já falava, viu, ó, aquele ali é do Thiago. Eu falava, mas como assim? A gente acabou de chegar na sala. Ela falou assim, não, é o mais feio, tadinho. Isso eu fui saber depois, evidente, né? Porque talvez seria uma criança traumatizada. Mas fato é que eu percebi exatamente que não levava jeito para coisa. Também deixei de lado a questão de senador. E aí, como um brasileiro, né, uma criança brasileira, quis ser jogador de futebol também, como não, né? Eu tinha um tio que ele era jogador de futebol e até então eu tinha a prática de acompanhar muitos times que ele ia, que ele jogava, e eu até torcia para os times que ele ia. Então, como você pode ver, uma das minhas paixões já é, sim, o futebol. E uma época já perto do final da carreira dele, Vini, ele foi jogar no Matonense, de Matão, em São Paulo. E aí eu fui torcer para quem? Matonense, né? Ganhei uma camiseta azul e branca, né, para torcer para o time.
E lembro que cheguei no pediatra, que depois virou um grande amigo de família, e ele perguntou, Thiago, que time você torce? Eu falei, Matonense. Ele deu risada, falou assim, nossa, eu nunca vi uma criança que torcia pro Matonense, né? Mas enfim, aí ele depois foi apresentado ao Corinthians, foi amor ao primeiro gol, e desde então também percebi que eu não levava jeito para ser jogador de futebol, e ali, com o passar do tempo, fui entendendo ali o que eu queria ser, né? Eu tentava entender o que eu queria ser ali. Com 18 anos você tem aquele fatídico momento que você tem que decidir, tomar uma decisão de qual faculdade você vai fazer, que vai às vezes definir sua vida inteira, então é um grande peso mesmo. Mas naquele momento eu entendi que era o direito, né? Só voltando um pouquinho, eu, como não falar da minha melhor amiga, né, minha esposa, Rafaela, hoje eu sou casado há 2 anos, quase 2 anos, agora eu faço 2 anos em maio, e conheci ela na igreja ali, por volta de uns 13 anos. Lembro quando ela me chamou pela primeira vez no Orkut, e a gente mal se conheceu, ela falou assim, nossa, primeira vez que eu conheci alguém que faz aniversário no mesmo dia que eu. Ela vai falar que não vai negar sempre que isso não foi uma cantada, mas para mim eu sempre vou falar que ela foi atrás de mim pela primeira vez. E desde os 13 anos a gente, né, tem essa amizade e tal. Hoje somos casados, então também é uma parte importante da minha vida. E por ter nascido na igreja também, essa questão de música, ela sempre foi muito, que andou muito junto comigo. Então, acho que mais ou menos esse é o Thiago, que gosta de filme, gosta de série, gosta de música, futebol, e mais recentemente reconheceu essa paixão por ética, por compliance. Então, acho que basicamente, em linhas gerais, esse é o Thiago. Mas dando a entender aí, né, um pouco melhor da minha vida, sobre, acho que como o direito chegou até mim, né, Vini, que é mais ou menos isso que você me perguntou, dessa questão também profissional, né. Bom, eu iniciei no primeiro ano de faculdade a trabalhar em um escritório de perícias técnicas, né, então nós trabalhávamos para vários médicos que contratavam estudantes de direito para auxiliar a fazer esse primeiro contato com os escritórios, com as empresas, né? Então, quando você tinha um acidente, alguma coisa, eram contratados assistentes técnicos e eles atuavam ali nos processos, principalmente os trabalhistas, né? Então, naquele momento, eu já comecei a entender um pouquinho o que era o mundo do direito, mas sim, tinha uma questão muito mais administrativa, mas já trabalhando o dia todo para, de noite, fazer a faculdade de Direito, né? E a escolha do Direito foi basicamente porque eu entendi, conversando com colegas, que era uma faculdade que poderia, de certa forma, abrir um leque de oportunidades. Naquele momento, sinceramente, quando eu escolhi, talvez não conhecesse muito do que era o papel do advogado interno, muito menos do que era compliance, de uma pessoa que trabalhava com compliance. Mas, enfim, comecei trabalhando ali, foi muito importante, porque ali o pessoal pegava no pé exatamente, tinha uma forma certa de você grampear a folha, então era todo milimétrico ali, você tinha que ter bastante responsabilidade. E eu lembro que uma colega da faculdade, uma amiga, ela virou e falou assim, viu, no escritório que eu trabalho, a gente presta serviço para uma empresa chamada América Latina Logística, ALL, que logo depois fez essa fusão com a Rumo, né? Depois a Rumo assumiu a ALL. E falou, olha, abriu uma vaga de preposto oficial lá. O que era isso, né? Eu falei, nossa, nunca vou falar nisso. Mas era uma pessoa que representava a empresa em audiência, né? Eu falei, nossa, interessante, né? Acho que vai contribuir bastante com a minha questão do direito, com a faculdade que eu quero fazer. E acabei aceitando essa oportunidade, conversei com o pessoal e comecei. Vini, basicamente, era um desafio muito grande, porque eu ganhava, assim, realmente bastante pouco,
perante a responsabilidade que eu tinha, que era o quê? Representar a empresa, mas não só na região de Campinas, mas no Brasil inteiro. Então, assim, por um lado, uma pessoa que tinha andado uma vez de avião, começou a ir para vários lugares, isso com 19 anos, e, por outro lado, uma cidade que com certeza não vai estar no meu roteiro de lugares que eu quero voltar por um breve período, pelo menos, que é Itapecerica da Serra, que tem um fato marcante na minha vida, que é ali região de São Paulo, você conhece bem, que era um lugar onde eu fazia muita audiência, Vini. Mas o ponto era assim, a empresa, na época, ela não permitia muito que nós fôssemos de carro, de táxi. Então, o que eu fazia? Pegava um ônibus, normalmente, de Campinas até São Paulo, chegava na rodoviária de Campinas, Campinas-São Paulo, rodoviária Tietê, metrô, baldeação, lá, chegava em uma estação onde eu pegava um outro ônibus de Itapecerica, em Itapecerica eu parava, andava a pé até a vara do trabalho e depois tinha todo o retorno para voltar. E audiência você não pode perder, né? Então, assim, eu cresci muito, acho que isso mudou muito minha carreira, esses desafios. Você sentar na frente de um juiz e de uma juíza nunca vai ser algo confortável, principalmente se você confessar algo e for utilizado isso como prova emprestada de uma confissão. Então, assim, foi muito interessante essa experiência na Rumo. Até hoje me lembro com carinho, até mesmo de Itapecerica da Serra, né, que eu fiz muita audiência por lá. E aí o grande ponto é que, em certo momento, essas audiências que, naquele momento, ainda a legislação dizia que era obrigatório que fosse uma pessoa da empresa, né, que representasse, começou, de alguma forma, a causar alguns conflitos de agenda, no sentido de eu comecei a perder prova, eu comecei a tomar falta, né, e aí eu tive que fazer uma reflexão. Falei assim, bom, gosto da empresa, né, estou aprendendo muito na onde eu estou, mas eu quero ser advogado, então eu tenho que pensar a longo prazo, e esse lugar que eu estou hoje, ele de alguma forma não vai me fazer chegar na minha missão, que era se tornar advogado, né? E aí eu comecei a fazer algumas processos seletivos, fiz uma na Avaliou, acabou não dando certo, tudo bem, e avisei dentro do escritório que eu ficava alocado ali, e falei, olha, pessoal, eu estou procurando alguma outra coisa, e numa conversa ali de corredor, e aí a importância, né, do cafezinho, da conversa no cafezinho, do networking, que isso, na minha vida profissional, ela esteve sempre muito junto comigo. A sócia do escritório, que tinha amizade, falou assim, você não quer estagiar comigo? Tá chegando aqui um cliente grande aqui, da JBS, estava chegando lá, vem estagiar com a gente, né? Então, eu falei, pô, legal, sempre quis estagiar, né? Você trabalhava 8 horas, depois ia de noite, né? Depois você voltava para jantar, aquela loucura, para começar de novo no dia seguinte. Falei, pô, trabalhar 6 horas, que sonho, né? Ainda, né, em direito, pô, excelente. Comecei a estagiar nesse escritório, Lima Pires de Godoy também, foi um momento muito importante, mas depois de 6 meses que eu estava naquela oportunidade, Avaliou, tinha gostado do meu perfil, a pessoa que eles trouxeram acabou não dando certo e me chamaram. Era um tal que eu ia trabalhar, Vini, de direito empresarial, que juntava societário, que juntava compliance, que juntava contratos. Eu falei, gente, o que é isso? E você já tinha estudado essas matérias na faculdade na época ou ainda não? Já, Vini, mas assim, a prática ela é muito diferente da teoria. A prática do jurídico interno, ela, assim, é 1000 vezes mais interessante, pelo menos na minha vivência, do que o que a gente aprende na faculdade. Assim, eu não sou advogado, né, Tiagão? Você sabe disso, mas eu gosto muito do direito, pelo menos dos que me interessam, né? A parte do compliance eu acho bem bacana, a parte do criminal também é legal, tendo um pouquinho do trabalhista. Mas em conversa com amigos e amigas advogados e advogadas, né? Quando alguém fala que trabalha no direito societário, a galera fica arrepiada porque o negócio é punk. É isso mesmo? É punk. É bem assim, exatamente. Eu não trabalho estritamente somente com direito societário,
Mas sim, cara, é algo assim, muito a par e diferente assim, do que você aprende no dia a dia da faculdade, mas ao mesmo tempo é muito legal também quando você trabalha em um M&A, com uma fusão, aquisição, algo de uma empresa, assim, é muito trabalho, o pessoal vê muito glamour, mas é bacana também você fazer parte de algo novo, algo que está começando. E sim, para mim foi apaixonante, assim, a verdade é essa. A Valeo, ela foi uma virada de chave para mim, sim. Eu fiquei por volta de 4 anos lá, então era um departamento jurídico que cuidava da América do Sul, e também que acumulava funções com compliance, e aí é onde eu sou picado por esse bichinho do compliance, que eu acho que talvez muitos dos que estão assistindo a gente aqui também foram, né? Vini, quando eu cheguei lá na Valeo, ainda como estagiário, depois fui efetivado, eu comecei a ouvir essa palavra, que era um negócio em inglês, né? E eu gostava por ser professor filho de professores de inglês, que eu poderia exercitar um pouquinho do que meus pais que eu tinha aprendido com os meus pais, né? Mas essa palavra eu ainda não conhecia, não estava no meu curso ali, no meu vocabulário do inglês, né? E tudo bem, fui passando, né? Ouvi aqui, ouvi ali, e aí, certo dia, tô na faculdade, um professor vira e fala assim, não, porque eu sou advogado de compliance. Naquela hora já, nossa, peraí, agora eu vou entender o que é esse negócio, né? Advogado de compliance, agora até me ajeitei na cadeira ali, tava meio dormindo, e aí fui ouvir ele. Não, porque eu sou advogado de compliance e eu corro muito risco de vida. Aliás, o meu carro ele tem que ser um carro blindado, porque as negociações que eu faço, eu não sei nem se eu vou voltar vivo para casa. Falei, Vinícius, pensei comigo, o cara trabalha como se fosse no FBI. Um negócio assim, de filme, é muito legal isso, né? Fiquei pensando ali, já falei, nossa, que interessante e tal. Mas algo me soava que talvez não fosse exatamente daquele jeito que ele comentou, né? Mas tudo bem. Pensei comigo, no dia seguinte, vou chegar na minha chefe e vou falar assim, Paula, que foi exatamente o que eu fiz? Sentei na frente dela e falei, Paula, meu professor falou assim, que compliance corre risco de vida e não sei o que, é muito perigoso, contou várias histórias e tal. Cara, ela basicamente riu da minha cara ali. Só faltou você pedir o adicional de periculosidade, né? Foi basicamente isso. E ela falou assim, Thiago, não é bem assim. Senta aqui que lá não é história, né? E aí ela começou a contar que o compliance é um instituto, algo que vai muito além do que entender de leis, do que entender de fraude contábeis. Tem a ver com pessoas, tem a ver com entender o momento de ouvir, de falar, até uma questão um pouco psicológica de você tratar aquele tipo de denúncia, de como conversar com as pessoas. Então, era um mundo muito além do que simplesmente saber o que era a lei anticorrupção brasileira. E, cara, isso me encantou muito, Vini, porque eu não sabia que existia uma área da empresa que se preocupava com ética, que se preocupava com integridade, que eram valores que desde pequeno eu nutria, que eu queria, e quando eu entendi, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu vou perseguir. E assim, eu fui trabalhando, fui cada vez me empenhando, né? Fazia treinamentos, analisava políticas, auxiliava ali na questão das denúncias também, de uma forma um pouco menor ainda, né? Por uma participação menor ali, porque ainda estava entendendo o que era. Fui fazer o meu TCC em compliance, mais ligado para administração pública, que na época era uma inovação, tinha pouca legislação sobre isso, que depois virou artigo com o professor Josué Mastrodi na Universidade Estadual de Londrina, e eu fui começando a gostar bastante daquilo, Vini. Mas, uma pessoa do interior de São Paulo, não sei se você tem essa percepção por já ser daí, né? Mas
eu senti muita dificuldade em continuar no mercado, a verdade é essa. Sempre foi um sonho meu entrar como um trainee numa Big Four, né? Que você teve essa oportunidade por capacidade sua e tal, mas eu nunca consegui, a verdade é essa. E quando foi para terminar meu estágio na Valeo, eu comecei a me candidatar para vagas em São Paulo, nos grandes centros, nas big firmas, né? Nos grandes escritórios. E eu me lembro, em um grande escritório de renome, eu cheguei, fiz a entrevista, tinham 3 para uma vaga, e por algum momento ali na penúltima vaga, eu lembro de chegar naquele escritório chique, então eu lembro que chegou lá o mordomo, né, com gravata borboleta, com uma coca gelada, eu falei, nossa, gente, né, esse negócio aqui é diferente mesmo, né? E aí, Vini, eu acabei, a pessoa própria da RH falou assim, nossa, adorei seu perfil, você entende realmente o que nosso escritório atende, o que o nosso escritório está procurando. Os 2 outros candidatos acabaram não vindo, então, assim, a gente vai marcar uma última entrevista, cara, só para você reconhecer seu chefe, porque já está tudo certo. Pô, excelente, né? Voltei para Campinas, depois de uns 2 ou 3 dias, fui lá fazer essa última entrevista, que era uma validação, né? Vini, conversa conduziu bem, fiz a parte do inglês e tal, mas quando ele descobriu que eu era do interior de São Paulo, aí foi péssimo, porque, cara, ele trouxe tantos entraves por eu não ser da capital, porque se eu tivesse que ficar até mais tarde no escritório, e eu demonstrando, falando, não tem problema, eu vou dar meu melhor e tal, e isso foi uma das coisas que, cara, me marca até hoje. Eu vejo essa pessoa no LinkedIn e tal, e ainda fica aquele negócio, mas ao mesmo tempo eu escolhi continuar insistindo. Naquele momento eu poderia falar assim, essa área e isso aqui, acho que não dá para mim. Deixa eu entender mesmo o que tem aqui na região e desistir um pouco dessa questão de entrar numa Big Four, ou de entrar num grande escritório, numa grande empresa. Mas eu continuei, Vini, acabou dando certo de eu me efetivar na Valeo, e foi muito bacana. Só que chegou num momento em que eu entendi que meu desenvolvimento já tinha atingido uma cota ali, e eu queria efetivamente entender como era um escritório de advocacia empresarial, né, como era trabalhar do outro lado da mesa, e surgiu essa oportunidade no Finoc Ustra, que é um escritório aqui de Campinas, mas também tem filial em São Paulo. Fui ali naquele momento para a parte contratual, mas é engraçado como a área de compliance ela nunca saiu de mim. E eu sempre conversei com o head de compliance da área ali, que é amigo meu até hoje, e eu lembro um dia, Vini, que ele virou e falou assim para mim, ô Thiago, viu, eu ia dar uma aula na televisão, que é, né, a pós-graduação, a instituição, né, a escola de negócio, só que eu não vou conseguir, porque eu tenho uma viagem marcada, você não quer ir no meu lugar? Falei, vou, né, aquele voo, mas tipo assim, putz, eu nunca dei aula, nunca fiz isso, mas a oportunidade surgiu. A oportunidade surgiu, você tem que estar preparado. Então eu falei, Marco, vamos. Vini, beleza, fui me preparando, já tinha ali o que eu iria falar, queria falar sobre o canal de denúncias, né? E basicamente, qual que era a função ali daquela turma de MBA? Eles tinham que trazer alguém de fora, né? Alguma pessoa que já tivesse trabalhado, estava trabalhando com compliance, para dar uma aula ou falar sobre o tema que ele já tinha experimentado em outras organizações. Tá aí, legal. Preparei meu material lá, noites e noites, pensando, me atualizando e tal. E isso ali com volta de, sei lá, 21 anos, talvez. 22. Beleza, chegou o dia, fui para São Paulo. Cara, eu não sei se você conhece lá, mas a Arena Trevisan ali, cara, é muito bonita, super legal, assim. E aí eu cheguei lá, Vini, quem que era antes de mim? O diretor de compliance do Carrefour, cara.
Aí eu falei assim, meu pai, onde que eu amarrei meu burro, né? Porque, assim, cara, você falar depois de um cara desse é um baita de um desafio. Porque, enfim, é um cara que conhece tudo, é uma estrutura super consolidada de compliance. E naquele momento, eu com a minha colinha, meu papelzinho, falei, não, vamos lá. Eu estudei para isso, eu me esforcei para isso, estou aqui, me deram uma oportunidade, vou agarrar e vou fazer meu melhor. Tava com frio na barriga, Thiago? E naquele momento, poxa, muito, cara, muito. Principalmente quando eu vi o diretor de compliance ali que falou antes de mim, né? Mas enfim, falei, vamos. E aí, Vini, surgiu, vem um negócio aqui em mim que poucas das vezes eu vi que eu tendo a chamar isso de propósito. Que quando eu comecei a dar essa aula, Vini, eu ainda estava com um papelzinho, né, com minha cola ali e tal, eu comecei a falar e vi que estava tendo uma interação, e vi que estava dando certo, e o pessoal levantava a mão para perguntar, eu sabia responder porque eu tinha estudado, e aí eu lembro de deixar o papel de lado e começar a falar sobre os meus slides, sobre aquilo realmente que eu tinha me preparado para fazer. E me deu um negócio, uma sensação de que, cara, talvez ser professor é algo que faça sentido. Esse sentimento, eu quero ter ele mais vezes e que ele continue comigo. E naquele momento eu percebi que, cara, ser professor é algo que talvez também faça parte do meu propósito de vida. De ensinar pessoas o que é ética, o que é compliance. Mas, de fato, é que quando... Fala lá. Não, deixa eu fazer uma pausa aqui. Você disse que você é filho de pais que são professores de inglês. Você já tinha imaginado ser professor ou você meio que corria, falando, cara, pô, não quero ser igual aos meus pais, tal, não quero viver na sombra deles. Até esse momento você nunca tinha pensado em ser professor, era o contrário. Eu acho que eu era bastante avesso até, Vini, mas assim, eu acho que você também tem que encontrar aquilo que faz você ter o algo a mais, que te faz andar uma milha a mais, e aí a gente pode conversar até um pouco mais sobre depois disso aí. Mas minha mãe, ela, até acho que para tentar levantar algum sentimento em mim, ela, sim, eu já tive várias oportunidades onde eu dei aula de inglês ali para ajudar em uma janela ou alguma necessidade, mas não era aquilo que eu tinha, aquilo que eu queria transmitir, sabe? Aquilo não me deu esse sentimento que eu tive ali na Trevisan. Então, eu dava aula assim, mas era algo que eu não queria. Realmente eu não queria fazer, e eu dava por obrigação, porque precisava, mas não porque era algo que efetivamente eu entendia que fazia parte do meu propósito, né? Então, respondendo, não era algo que eu tinha no meu planejamento, não, com pessoal, assim, nem profissional. Final da história, deu tudo certo, ganhei o chocotone do pessoal ali, deram um excelente feedback para o head de compliance, o cara veio me elogiar, pô, foi muito legal. Eu falei, cara, vou procurar mais disso. E aí também a parte acadêmica e profissional, ela anda muito junto, né? Porque depois dessa oportunidade eu comecei a querer me especializar mais e sair de um nível raso de compliance, né, Vini? Eu não sei se você já enfrentou isso, mas muitas das vezes as discussões em eventos, eles acabam ficando um pouco na superfície, sendo que eles podiam agregar tanto mais coisa, né? Não só falar sobre a importância dos pilares do compliance, ou demonstrar um índice de corrupção, mas entender o porquê que aquelas pessoas fazem aquilo. Então, entender o triângulo da fraude do Donald Cressy, quando você realmente começa a entender o porquê que as pessoas elas fazem a fraude, né? Então, assim, eu comecei a querer entrar mais fundo. E hoje também sou pesquisador da FACAMP, né, no grupo de pesquisa de compliance, porque eu entendo também que o conhecimento, ele é uma das únicas coisas que quando você divide, ele expande. Então, nesse sentido, quando você consegue, de alguma forma, levar isso para as pessoas, isso vai, com certeza, criar pontes
de conhecimento e todo mundo sai ganhando nisso aí, né? Tiagão, acho que você tocou numa ferida em algo que eu sou um duro crítico. Vou até abrir um pouco aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande em evento e conseguir prestar atenção nas 4, 6 horas que ele dura. Porque se eu percebo que é mais do mesmo, parece que a cabeça desliga e aí a minha mente já vai para outro lugar. Eu já começo a pensar em coisas do dia a dia, alguma situação para resolver, etc. Tem alguns eventos que são bem bacanas, pessoas que desafiam o status quo, que vão lá e mergulham, se aprofundam, trazem problemas do dia a dia, saem daquele discurso pronto, pré-moldado. E eu acho não, eu tenho certeza, cara, se a gente quer evoluir como profissional, se nós queremos evoluir como prática, a gente tem que sair da mesmice, né? Porque senão, se a gente não mergulhar fundo, se a gente não evoluir, a gente não vai sair do lugar, cara. E eu acredito muito no potencial daquilo que a gente faz. Tô até roubando um pouco do seu tempo aí, do seu storytelling, mas eu acho que Imagina, por favor. é um ponto importante para a gente pensar que o compliance ele já existia no Brasil, em algumas instituições reguladas ou que têm operação em outros países, etc. E ganhou força por causa da lei anticorrupção. E por causa disso, muita gente acha que é só combater a corrupção. Não é. É muito, muito mais que isso. E se fosse só isso, eu não seria apaixonado pelo tema. E você também não. Sim. Né? A sua paixão pelo tema, ele parte do princípio daquilo que você aprendeu na sua vida inteira, que é fazer aquilo que é certo, né? De respeitar o próximo, de ser um bom cidadão, de ser um bom filho, de ser um bom marido, um bom amigo, respeitar o limite dos outros. E esse, para mim, é o verdadeiro propósito do porquê eu trabalho com isso. Que eu acredito que através do nosso trabalho a gente consegue trazer transformação comportamental na vida das pessoas e da sociedade e aí a gente consegue pensar em um futuro melhor. Mas aí eu vou parar de falar e deixar você continuando aí. Desculpa, meu amigo. Não, obrigado. Por favor, sinta-se totalmente à vontade para contribuir. Não quero que seja um monólogo aqui, é para a gente trocar mesmo. Mas eu acho que é isso, Vini. A gente, e eu como brasileiro, você também, acho que a gente cansou também de viver num país conhecido pela corrupção, marcado por coisas que não dão certo, pela lei de Gerson, que é a lei do jeitinho. E esse momento onde a gente viveu, né, que foi a lei anticorrupção, que foi Lava Jato, que teve tanta coisa que aconteceu, e a gente viu políticos, altos executivos sendo presos, coisas que muito mais jovem eu nem imaginaria que ia acontecer. Cara, isso fez realmente eu pensar, olha, acho que talvez seja forte aqui o que eu vou falar, mas pelo menos naquele momento eu falava, acho que o Brasil tem jeito, acho que a gente está navegando para algum lugar diferente. Não sei se, sinceramente, os nossos legisladores vão realmente mudar essa tendência, mas o que eu acho muito bacana é que cada vez mais tem crescido, tem aumentado o número de profissionais de compliance, de pessoas dedicadas a combater a corrupção, de iniciativas como a sua, democratizando. Então, isso é louvável e eu acho que é por conta disso que eu tendo a ser um pouco, esperar algo que seja um futuro e um mundo melhor para a gente, né? Mas, enfim, voltando... E, Thiago, só que falei. Você me fez lembrar de uma coisa que eu acho que é super importante. Essa semana, a gente se deparou... aliás, nas últimas semanas, a gente tem se deparado com pessoas sendo libertas de situação análoga à escravidão. Durante essa semana, saiu uma notícia de alunas que estavam zombando de uma aluna mais velha, que tinha acho que 44 anos, então problema de etarismo. E você também
infelizmente, passou por uma situação semelhante. Você deixou de ser escolhido e de ser contratado porque você morava em uma outra cidade. Uma cidade que não era do agrado daquela pessoa. E a nossa missão, ela permeia exatamente isso. A gente quer abrir a mente das pessoas para que elas entendam que nada disso vale a pena. Não vale a pena você escravizar um outro ser humano para ganhar uns trocados em cima dele. Não vale a pena você recriminar alguém que decidiu estudar na faculdade um pouco mais tarde do que você. E também não vale a pena você perder um talento, um super talento, porque ele mora em outra cidade. São esses tipos de situações que a gente tem que se levantar mesmo. E eu não gosto muito da palavra ativista. Eu acho que dá uma conotação um pouco, né, de, sei lá, meio anárquica, tal. Vamos fazer um movimento, vamos derrubar o sistema. Acho que nada disso. A gente não tem que derrubar sistema nenhum. A gente tem que transformar ele ou trazê-lo de volta ao princípio de tudo. Então, eu me levanto todos os dias, trabalho, pensei em criar o Democratizando para que cada vez menos pessoas passem pelas situações que a gente levantou aqui, a situação que você passou. Você não merecia passar por isso, de forma alguma. Não merecia, amigo. Sim. Tá? E assim, eu acho que essa pequena história que eu contei, cara, não é nada perto de várias coisas que as pessoas passam, mas assim, eu sei que talvez tenham pessoas que estão ouvindo a minha história e que talvez seja aqui do interior ou seja de um estado muito longínquo e sonham em trabalhar na área. É evidente que eu não estou aqui para prometer sonho. Não é fácil, realmente, você conseguir talvez uma vaga em uma grande empresa que você deseja. Você tem que passar por alguns desafios. Mas eu acho que assim como a sua história, Vini, eu também estou aqui para falar um pouco da minha, de que, cara, continua, persiste, se especialize, porque quando vir a oportunidade, você tem que estar pronto. E assim, o que eu tento sempre falar, até para os estagiários, com pessoas com quem eu trabalho, que estão subordinados a mim, falo, cara, independente do curso de inglês que você for fazer, se é numa escola mais top ou menos top, cara, vai atrás. Tem um monte de curso de inglês em YouTube ou de cursos da sua área, se especializa, vai atrás. Entendeu? Então, eu acho que hoje a tecnologia, os livros, as lives, elas nos auxiliam muito nisso. E foi muito nisso que eu me baseei, tá, Vini? Eu tentei ao máximo fazer isso, porque a minha família, professores de inglês, eu não tinha uma condição de estudar numa escola particular ou coisa nesse sentido. Fiz a faculdade, sim, com financiamento que pago até hoje, vou terminar esse ano agora de pagar, sendo que eu já me formei há alguns bons anos também. Mas é isso, são desafios que talvez no final do tempo, quando você olhar para trás, fala assim, pô, valeu muito a pena, né? Mas vamos lá, terminando aqui, bom, tive esse sentimento que achava que era o meu propósito de vida, continuei trabalhando no escritório, entendendo como era prestar serviço para clientes, né, para multinacionais de outros setores, que a Valeo era uma empresa autopartista, né, que trabalha com carros, e eu tive uma oportunidade numa empresa chamada Hyundai, que é a Hyundai. A Hyundai, só para quem não conhece, o grupo Hyundai, quando ele veio para o Brasil, ele além da Hyundai Motor, ele vem com outras empresas, uma Hyundai somente para TI, uma Hyundai somente para questão de, N coisas, então você tem outras Hyundais ali em volta, e eu trabalhava ali, fui como a primeira pessoa responsável por compliance jurídico da Hyundai Mobis, que era uma empresa que fazia tanto algumas partes do carro, né, do HB20, do Creta, mas também toda a parte de venda de peças que a gente chama de aftermarket, né, para quem conhece do mercado.
E assim, Vini, eu já tinha trabalhado na automotiva, né? Fiquei 4 anos, mas eu fui para ser a primeira pessoa do jurídico e do compliance, né? E sinceramente, Vini, quando eu cheguei lá, eu não achei que eu ia sentir tanta diferença. Mas o mundo oriental, ele é muito diferente do nosso, né? A verdade é essa. Então, imagina que eu fui para uma estrutura onde o meu chefe coreano, né, o head, ele não era advogado, ele não conhecia a legislação brasileira e eu tinha que me comunicar com ele em inglês. Então, assim, para mim foi um grande desafio, porque você tem que explicar uma legislação brasileira ou como funciona um processo trabalhista para um estrangeiro que não é advogado em inglês, cara, é um baita desafio, né? Mas foi um crescimento muito grande, além do que o meu head ali, né? Evidente que eu tinha outras pessoas a me espelhar ali, que não eram advogados, mas pessoas que me auxiliaram muito, mas era engraçado porque uma das primeiras coisas de diferença era que os coreanos, esses heads, eles iam trabalhar de chinelo, cara. E era assim, era roupa social, né? Em cima, roupa social embaixo, no pé, quando você olhava, era uma meia e um chinelo. Então, assim, cara, isso aqui é muito diferente, né? Então, assim, mas é muito legal você ter essa interação, porque você aprende também a lidar com diferentes formas de seres humanos, né? Então, você tenha talvez um momento certo ali para abordar, uma forma de falar, uma forma de respeito muito diferente da nossa. Então, tem toda essa questão de hierarquia. E assim, Vini, eu fui muito cheio de sonhos lá, porque, pô, primeira pessoa do compliance, né, do jurídico, fiz vários planejamentos, li muitos livros de compliance sobre como eu podia estruturar a minha área de compliance, etc. e tal. E tô com o meu planejamento em dia, vou aplicar, né? Fiz minha análise de riscos e tal. Um mês depois que eu estava na empresa, pum, pandemia, todo mundo em casa. A prioridade já não era mais eu ter o melhor programa de compliance na minha empresa. A prioridade era o que eu ia fazer para que as pessoas não perdessem o emprego e para que a empresa continuasse andando, já que pessoas não compravam talvez tantas peças de carros ou as concessionárias estavam fechadas para a venda dos carros. O que a gente ia fazer? Eu, como advogado ali, extremamente jovem, então tive que largar um pouco do meu planejamento de lado e entender qual que era a minha missão naquele lugar. E isso foi muito impactante para mim, porque eu sabia que cada uma das decisões tomadas ali com diretoria, com gerência, elas me influenciavam diretamente nas pessoas que estavam naquele momento nas suas casas, que não sabiam quando ia voltar para a empresa, se ia voltar, se o familiar ia voltar para casa, se ia para o hospital, porque não tinha vacina, era loucura. E as indústrias, elas continuaram produzindo, não foi algo que, vamos para casa todos, esse negócio de casa durou um mês no máximo, né? As pessoas tinham que continuar trabalhando para manter o sustento, para manter a indústria, e assim, Ministério Público querendo entender o que a gente estava fazendo, se estava dando máscara, qual que era o distanciamento, cara, uma loucura. E entender também que aquele era um dos piores momentos para que as fraudes acontecessem, porque o nível de controle ele estava abaixado, os fornecedores eram contratados em sede de urgência, então aqueles controles que antes existiam não eram respeitados, porque você precisava de algo para ontem. Então, assim, foi muito desafiador, mas extremamente recompensador a gente ter conseguido passar por aquela fase e ter mantido os empregos e ter visto que a minha posição ela fez diferença ali. Estar ali foi algo extremamente essencial, de que eles me contrataram um advogado para uma função e no final do dia ele estava lá com uma função totalmente diferente, mas que foi muito importante para a tomada de decisão, para entender aquelas legislações trabalhistas que toda hora era uma nova, que mudavam.
Então, cara, foi assim, muito bacana, muito legal. Passei, então, pela Hyundai Mobis, tem um carinho até hoje, muitos amigos lá. E aí vem a UI, né? Big Four também. E eu lembro que eu fiz o processo seletivo para trabalhar dentro do departamento jurídico da UI. E, cara, deu certo. Uma coisa que eu percebi é que agora a gente conseguiria trabalhar de qualquer lugar. Então, eu sendo de Campinas, isso não mudou. Não estou falando que a UI me recusaria por conta disso, mas isso acho que de alguma forma facilitou profissionais conseguirem trabalhar nas grandes capitais. Isso acho que foi um ganho também com essa questão de tecnologia. Isso é verdade. E eu lembro, Vini... Isso é muito verdade, tá? Né? Na minha área também, a gente acabou contratando pessoas de diversos lugares do Brasil, assim, né? E até mesmo quem estava... Enfim, teve um movimento, né? Quem estava em São Paulo foi para o interior, mudou para outro estado, teve gente que mudou para outros países, enfim. Claro, a gente teve uma situação caótica, perdemos muitas vidas durante a pandemia e lamentamos por isso, mas conseguimos, acho que a gente estava vivendo de um jeito totalmente avesso à qualidade de vida, né? E aí a gente conseguiu dar um break, respirar, falar, gente, calma, tem outras coisas que importam, né? Sim. O nosso papel também, acho que faz parte, inclusive, sem querer invadir muito espaço da galera de recursos humanos, né? Mas, inclusive, na minha visão, a gente temos que trabalhar de mãos dadas, bastante alinhados, né, com essa área, porque o compliance envolve pessoas e pessoas envolvem recursos humanos, né? Mas, enfim, é isso aí. Concordo contigo. Não, e vou fazer uma pausa, mas eu até deixei separado que talvez você perguntasse, mas eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Líderes Comem Depois, cara. Eu ganhei do meu chefe lá da Alemanha agora no Natal e comecei a ler agora, tô adorando, do Simon Sinek, e ele fala exatamente isso, cara. E por que o Leaders Eat Last, né? Que essa questão que nos militares, né, a tendência é que os mais jovens, os novatos, eles comam primeiro que os líderes. O que, na verdade, no nosso dia a dia é diferente, né? Os líderes que querem ser servidos, e eu acho que isso que você falou, ele veio escancarado na pandemia, que nós, como gestores também, entendermos muito mais as questões que os nossos liderados estão passando. E muitas das vezes entender que as necessidades deles importam e que talvez eles tenham que comer primeiro, sim, porque só assim, uma equipe bem alimentada, ela vai conseguir entender o senso de grupo e depois que ela estiver alimentada, ela vai conseguir fazer as outras coisas da melhor forma possível. E como gestores, se a gente entende essa necessidade, né? Eu acho que com a pandemia a gente começou a entender melhor que, existe família, existe várias outras questões que estão em toda essa questão dos liderados. Cara, com certeza, pelo menos na minha visão como gestor de liderança, isso vai fazer muito mais sentido para o dia a dia, né? Mas vamos lá. Bom, estava, então, UI, deu certo a UI, e Vini, eu contando essa minha história, né? Eu me vi alguns anos depois, estando no mesmo bairro chamado Vila Olímpia, quem conhece sabe, e é engraçado porque no dia a dia do pessoal de São Paulo pode parecer, cara, é o dia a dia, mas para mim, mais uma vez, uma pessoa do interior de São Paulo, quando eu chego lá, Vini, naquele mesmo lugar que há muitos anos eu tinha sido rejeitado porque eu era do interior, para fazer o exame médico, e eu subo naquele prédio muito alto e olho ali aquele lugar e falei, cara, ali eu tive que agradecer a Deus, cara, e falei assim, cara, deu certo, entendeu? Deu certo e eu só tenho que agradecer, assim, pode não parecer nada, cara, eu era só um advogado, mais um ali, mas, cara,
fez todo sentido ali, toda a batalha, tudo que eu não desisti, e a porta se abriu, e foi muito legal, cara. Trabalhar em Big Four foi muito crescimento para mim. Você tem contato com empresas muito grandes, com projetos muito legais, que você teve exposição muito mais, porque ficou muito mais tempo, galgou muito outras posições. Mas, cara, eu gostei muito, pessoal, gente finíssima. Cara, sim, foi um momento muito marcante para mim estar na EY, principalmente que eu pensei que eu nunca ia conseguir chegar numa posição em uma Big Four. E eu achava que eu ia trilhar um caminho há muito tempo ali. Mas aí surge uma empresa chamada Manhummel, que é onde eu estou hoje. A Manhummel, sim, veio com uma proposta muito interessante para eu ser esse responsável da área jurídica, né? Também esse Regional Compliance Officer que eles chamam, né? Que é essa pessoa que cuida de América Latina também para as questões da América do Sul, as questões de compliance também. E, cara, fez todo sentido para mim. Era uma oportunidade também aqui na região, né? Hoje trabalho em Indaiatuba, nossa matriz, e até porque na pandemia a gente não sabia se voltava presencial ou não, então, de certa forma, isso também acabou pesando. E na Manhummel, cara, é uma empresa autopartista, nós desenvolvemos filtros de carro, de vários carros que nós andamos hoje, mas também tem uma parte muito legal, que é a parte de Life Science, que é a filtragem de ar, né? Então, cidades mais limpas, uma coisa que a Manhummel fez muito legal, já que a gente está falando de pandemia, foi dar os nossos filtros de ar nos hospitais de Indaiatuba. Então, assim, cara, para auxiliar vidas, para auxiliar os médicos, porque ficou comprovado que os filtros da Manhummel, eles diminuem muito a propagação de bactérias e vírus. Então, cara, eu tenho aprendido muito essa questão de ESG na prática lá. Não é só nosso logo que é verde, exatamente, a gente tem diversas medidas de compliance, mas o que mais me encantou e o que me encanta é que lá eu consigo ver o tone at the top, que a gente gosta de chamar nos pilares de compliance, que cara, desde o presidente ele apoiar todas as medidas que a gente faz de compliance dentro da empresa. E aí que eu senti pela segunda vez, quer dizer, acho que na terceira, porque eu tenho uma banda de rock também, e aí depois a música fez parte da minha vida nesse sentido, mas pela terceira vez eu senti aquele sentimento que eu queria que ficasse comigo. Que foi quando a gente organizou no ano passado a nossa Compliance Week. E aí, só para fechar a minha longa fala, né, porque é onde eu estou hoje, eu dou meu ponto final aqui, mas na Compliance Week, Vini, a gente fez uma semana inteira de compliance, tanto em Indaiatuba quanto em Minas Gerais, em Betim, e a gente entendeu, Vini, que falar de diversidade, falar de ESG, ele tinha que ir muito além das 4 linhas da empresa. Sim, a gente tinha que falar com os nossos colaboradores, e principalmente o chão de fábrica, né? Porque é o nosso maior público hoje, o público fabril. E não adianta, Vini, eu querer chamar um pessoal de fora ou eu dar uma palestra sobre FCPA, UK Anti-Bribery Act. Cara, tem que falar na linguagem do meu público. Então, o que a gente fez? Contratamos pessoas para fazerem teatros sobre assédio, sobre diversidade. A gente fez games para que eles pudessem jogar no celular. A gente fez games interativos onde eles eram os peões. Então, assim, cara, fizemos muita coisa lá, mas o mais interessante é que, falando dessas 4 linhas que a gente tentou sair, porque não adianta só a gente falar de ESG e colocar no site, mas sim fazer coisas sobre ESG, e aí falando mais da minha área, que é a área de compliance, o que nós fizemos? Nós fomos até a faculdade local de Indaiatuba, né, a Unimax, e a gente falou que a gente queria fazer o fechamento da nossa semana de compliance lá. Se eles cederiam um auditório para a gente. O auditório cabe ali 300 pessoas, 400 pessoas. Cara, eles aceitaram na hora. A gente saiu dali e fomos falar com a John Deere,
que é outra empresa também você já conhece, de tratores, lá da Indaiatuba também. Pessoal, vocês querem fazer parte? Vamos. Fomos falar com a Kion também, uma outra grande empresa de Indaiatuba. Vocês querem fazer parte? Vamos. Vamos falar com os nossos fornecedores, Unimed, Gympass. Vocês trazem o pessoal de vocês aqui para montar um stand, para falar sobre saúde, para falar o que vocês têm feito? Vamos. Cara, fui falar com os nossos escritórios, com amigos para dar palestras lá, todo mundo, vamos fazer. Alguns nem cobraram, mas só por estar ali, de saber, e dessa amizade, esse ecossistema que o compliance gera, cara, isso é muito legal. E eu acho que é isso muito do que eu aprendi, tá, Vini? O poder de conectar pessoas e do networking. Foi assim que a gente se conheceu. Você me viu num evento e falou, cara, você não era esse e tal? Eu falei, cara, era eu. Depois eu te vi em outro, falei, Vinícius, você estava no evento e tal? Depois foi um almoço e hoje a gente está aqui conversando sobre a vida. Então, assim, se tem um aprendizado é que eu nunca tive medo de entrar em contato com as pessoas, de utilizar o LinkedIn e falar, pô, quero aprender com aquele cara. Você me ensina, vamos bater um papo, vamos fazer uma mentoria, ou, cara, me enfiar num evento lá não sei aonde, mas porque eu sabia que ia me trazer oportunidades, porque eu ia ter contato com pessoas que em outras oportunidades eu não teria. E aí, depois de toda esse andar em compliance com essas pessoas, a semana do compliance para mim foi muito emocionante, porque eu percebi o quanto de amigo eu tinha feito e que se eu precisasse deles, eles iam estar lá para me apoiar. Então, a gente fez um evento na Universidade de Indaiatuba, onde a gente colocou ali 200 a 300 pessoas, entre prefeitura, entre cliente, entre fornecedor, entre estudantes, para falar sobre a importância da ética, da diversidade, do compliance. Então, assim, para mim, aquilo lá, Vini, eu não tenho nem como explicar, só para falar que deu de novo aquele sentimento de que é um sentimento que eu quero que esteja comigo por muito tempo, que é de encontrar o propósito. Então, isso caminha muito comigo. Assim, eu tenho um lema, uma citação, o que quer que seja, que ele é um mote para a minha vida. Né? Dentre os livros que eu leio, tem um que eu não abro mão, que é meu livro de cabeceira, que é a Bíblia Sagrada. Se me permite, eu só queria fazer uma pequena passagem, contribuição, que é lá em Mateus 25, quando Deus, né, em tese, está ali com as pessoas no céu, ele fala, vinde a mim, venham, entrem, né? E aí ele fala assim, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive frio, vocês me cobriram, eu estive preso e vocês foram me visitar. E aí as pessoas, elas viram e falam assim, não, peraí, Deus, quando que eu te vi com fome e te dei de comer, quando eu te vi com sede e te dei de beber, né? Não faz sentido. E aí ele fala assim, não, vocês não entenderam. Toda vez que vocês fizerem alguma dessas coisas para um desses pequeninos ou para uma dessas pessoas que estão à volta de vocês, vocês também fizeram isso para mim. Então, Vini, quando eu recebo uma pessoa na minha sala para falar sobre um assédio que ela sofreu, ou para explicar sobre uma questão jurídica, para tirar uma dúvida, e eu sei que aquela pessoa ela saiu muito melhor dessa conversa que eu ouvi, tentei explicar, falei que a gente vai tratar a denúncia e fazer algo para melhorar a vida dela, trazer um ambiente mais íntegro, mais saudável, mais seguro. Eu sei que eu não estou fazendo só para ela, mas estou fazendo com um sentimento celestial também, né? E isso para mim vale, isso para mim é propósito de que eu possa chegar aqui, passar por esses momentos na Terra e tentar de alguma forma atingir o maior do meu potencial. Acho que isso, com isso encerra a minha fala. Desculpa se eu falei muito, mas não poderia deixar de compartilhar isso também. Fica tranquilo, Thiagão. Acho que tudo que você compartilhou é fantástico. Isso só demonstra o ser humano incrível que você é, né? Que você faz, por mais que seja trabalho, você faz com um propósito que está dentro do seu coração e você faz por pura bondade, né? Ajudar os pequeninos, né? É fantástico. E queria te fazer algumas perguntas aqui finais, tá? O que significa família para você?
Cara, família para mim é base. Assim, eu tive, bom, meu pai e minha mãe. Meu pai era um executivo de uma multinacional farmacêutica e antes de eu nascer, um pouquinho antes de eu nascer, ele abre mão de tudo e vai servir, sabe? Ele abre mão de todo sucesso e dinheiro e independente se ele ia me dar um melhor futuro ou não, e minha mãe, por consequência, eles assumem um papel de servidão mesmo, de não ligar muito aqui pro que está aqui na Terra, sabe? E isso me ensinou muito, Vini, porque em várias situações eu realmente, cara, eu não tive as melhores roupas como talvez meus primos que eram filhos de jogador de futebol tiveram, mas o valor que eles me trouxeram por me mostrar que o mais importante era estar junto, que era a família, isso para mim foi tudo. E aí, só contando uma outra situação também muito recente, uns 3 anos atrás, meu pai, a gente viajou, né, tava viajando, e ele teve um pico de glicemia, assim, por volta de 600, assim, que é um negócio insano. Era para ele ter ficado ou cego ou ter morrido, e a gente não sabia que ele tinha diabetes. E aí, cara, ele passou na UTI e tal. E eu lembro que o sentimento daqueles momentos ali, que eu não sabia se ia ver meu pai ou não, ele é um negócio muito complicado, né? Acho que muitas pessoas já viveram, né, nesse sentimento. E meu pai, ele é liberado no dia 30, dia 31, dia 30, porque a gente estava em Minas Gerais, e aí ele vem de Campinas com a minha mãe, porque eles tinham ficado lá, eu precisei voltar para cuidar das coisas aqui em Campinas e tal. E eu lembro que na passagem do ano, Vini, naquela passagem não teve um frango, não teve um peru, não teve animação. Tava simplesmente eu, meu pai, minha mãe, vendo os fogos de casa, mas sabendo que a gente estava junto ali, que a família, que aquilo era importante, que não eram as festas. Então, acho que isso, para mim, cara, é a base de tudo, é essencial. Qual que é a definição de sucesso para você? Cara, sucesso é uma palavra muito intrigante, né? A resposta mais simples seria conseguir fazer um trabalho, e estou falando de sucesso profissional, né? Fazer um trabalho onde você acorda na segunda-feira e tá tudo bem, sabe? Para onde você está indo trabalhar. Mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Quando a gente fala de sucesso profissional, né? Trazendo aqui para o profissional, a gente imagina um cara que ele é promovido todo ano, que é o que a gente quer, recebe sempre os melhores feedbacks e tal. Quando, na verdade, para mim, o sucesso é quando você, dentro da sua profissão, você consegue dar uma justa avaliação ou dar uma oportunidade de emprego para alguém que não conseguia. Promover felicidade e bem-estar para as pessoas que estão junto com você. Então, se você consegue ir trabalhar numa segunda-feira sem problema, sem ficar esperando chegar a próxima sexta, independente do teu salário, independente se é a Big Four, a melhor empresa, e que além disso você consegue ser um cara legal, você consegue trazer um ambiente bacana para as pessoas à sua volta, eu acho que isso é sucesso, porque você consegue de alguma forma transpor e realizar também o outro, que é muito do que eu entendo que é sucesso. E se for remunerado bem, né, ter uma certificação, ter reconhecimento, acho que isso tudo é bônus. Legal. E a última pergunta: o que as pessoas significam para você? Cara, sem pessoas você não consegue fazer nada. Na nossa função, Vini, quanto maior a empresa, a gente tende muito a ver as pessoas como número. E isso é um grande problema, sabe? Se os teus liderados eles não estiverem bem, você não vai ter uma boa equipe. Se as pessoas não entenderem, por exemplo, o que é compliance, a sua empresa, nenhuma empresa
pode deixar de ter fraude, por mais que o programa de compliance seja o melhor possível. Mas você precisa delas para fazer o seu serviço. Então, se você não é um profissional de compliance e de jurídico que consiga entender isso, com certeza você está fadado não ao sucesso, mas a outra coisa, né? Eu aprendi uma coisa com a minha chefe da Valeo, sem ela nunca me ter falado isso, só de observar. Ela era uma pessoa, Vini, que ela sempre estava com a porta aberta para receber pessoas. É evidente que isso é uma metáfora, tá? O fato de a porta estar aberta, ela não era só isso, mas é estar disponível para as pessoas. Não é porque eu sou advogado, ou porque eu sou contador, ou porque eu sou isso, que eu sou diferente de uma pessoa que tem um cargo menor que o meu, que está no chão fabril. Pelo contrário, eu tenho que saber tratá-las da mesma forma como se fosse um executivo mais alto cargo. Então, o que eu entendo é que um bom profissional de compliance, ele tem que entender de pessoas, ele tem que gostar de pessoas e tem que ter sempre a porta aberta. Tem que estar sempre disponível para receber uma denúncia, para estar num cafezinho, conversar sobre a vida, porque às vezes, Vini, a pessoa ela simplesmente não vai sentar na sua frente e falar assim: ai, Vinícius, estou sofrendo um assédio. Cara, ela não te conhece. Ela não tem confiança de que você não vai passar aquilo lá, sei lá, para o RH ou para o chefe dela. Você tem que ter relacionamento com as pessoas. Então, quanto mais você tiver a sua porta aberta, mais as pessoas vão chegar até você e mais o seu trabalho vai ficar mais fácil no final do dia. Excelente, meu amigo. Muito obrigado por compartilhar por tanta coisa boa, tantas coisas para refletir. Aprendi muito com você aqui hoje. Tenho certeza que quando eu assistir novamente esse nosso podcast, eu vou extrair outras coisas mais. Desejo muito sucesso a você. Que as iniciativas que você tem feito, elas fogem bastante do tradicional e continue agindo dessa maneira, porque eu tenho certeza que você vai conseguir impactar cada vez mais vidas dentro e fora das quatro paredes das organizações por onde você for representante, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite, fiquei muito feliz em tê-lo aqui comigo. Não, Vini, eu que tenho que agradecer. Sinceramente, eu não sei se eu teria a mesma coragem que você teve. Você, cara, sim, abriu mão de muita coisa e está começando um negócio que, assim, eu nunca vi. Então, somos nós que temos que agradecer, cada um dos participantes, e eu, pessoalmente, quero aqui te honrar e falar, Vini, parabéns pelo que você tem feito. Obrigado por me dar essa oportunidade. E, por favor, conte comigo para o que quer que você esteja. Espero aqui que a gente não faça só esse podcast, faça várias iniciativas e também agradecer ao pessoal que está assistindo. Estou super à disposição para a gente conversar no LinkedIn, trocar material. Fui eu quem aprendi aqui, por mais que eu fui mais do que falei. O podcast está muito bom, né? Todos os que eu assistiram foram assim, sensacionais, imperdíveis. Então é isso, meu amigo. Eu que agradeço e que você continue trilhando esse caminho, que seja efetivamente um caminho não do sucesso que a sociedade hoje prega, mas sim do sucesso de você encontrar um lugar onde você traga essa felicidade, onde você traga ética e que seja efetivamente realizado. Cara, foi muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. O propósito do Democratizando, ele vai muito em linha com essa passagem da Bíblia que você brilhantemente compartilhou conosco aqui. Faz muito sentido para mim. Tá aí. É uma honra ter você aqui junto comigo, participando disso. As suas palavras me emocionaram. Tive que segurar bastante aqui as lágrimas, mas são lágrimas de alegria. E, bom, pessoal, é isso. Esse foi o podcast com meu amigo Thiago. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Valeu!